superarmos as dificuldades, para encontrarmos o caminho do futuro. Jesus é esta festa que vem celebrar com os discípulos, mas vai-lhes dar um outro significado. E duas grandes cenas marcam esta noite. A primeira, que vamos replicar daqui a pouco, é a da lavagem dos pés. Para nós hoje isto tem pouco significado, mas eu ainda sou do tempo em que se lavava os pés à noite, porque não havia água para tomar duche. A água era preciso carretá-la para casa e lavava-se os pés à noite. E lavar os pés não era só um fator higiênico, era um fator muito interessante. Era interessante quando as mamães, os papais dão banho a um bebê e brinca-se com a água. Cria um laço novo, antes de mais de afeto. Lembro-me uma ocasião que o pai chegou e a mãe disse: Zé, vai lavar os pés. O pai vem cansado da fazenda, vai lavar os pés ao pai. Certamente o pai já tinha tido um serviço desses mais bem feito que o meu. Mas eu penso que ele brincou e penso que lhe soube tão bem ter o filho dele a lavar-lhe os pés. Lavar os pés não é um ato em si de escravos. Esses só tinham os ricos. Era um ato de afeto. De tal maneira que um discípulo lavava, um sinal de afeto e de respeito era lavar os pés ao seu mestre. Mas ao mestre, particularmente, se era um mestre que ensinava a lei, estava proibido de lavar os pés aos discípulos. O pai podia lavar e a mãe por afeto. Lavar os pés é um sinal de cuidado e de carinho, mas também de serviço, de estar disponível de dizer eu quero-te bem e estou ao teu serviço. Isto os discípulos não estavam preparados para entender do seu mestre. A reação de Pedro é essa: mestre, nem penses, cada um no seu lugar, respeitinho, tu és o mestre, eu lavo-te os pés com gosto, sempre que seja preciso, mas tu lavares nos pés, não. Porque Pedro entendia também o seu mestre à luz dos seus critérios de liderança, de importância. E para Jesus a importância não é fazer-se servir, mas é estar ao serviço. Quem é mais importante? Porquê que o pai e a mãe são importantes? Porque são aqueles que cuidam do bebê, porque foram aqueles que nos ajudaram a crescer, foram aqueles que sofreram, que fizeram tudo para que nós crescêssemos. Quem é que é importante numa casa? É aquele que se levanta de manhã para fazer o café? É aquele que depois prepara as coisas para os outros? A importância da vida, do afeto que se tem, que faz mexer a vida. Isso Pedro não estava ainda habituado. Era preciso muito mais. Mas o gesto que Jesus faz tem mais significado do que isso. Porque ele diz, o texto, que ele tirou a veste, o manto, que era aquilo que servia para dormir, servia para se aquecer, servia também para se compor bem, ficou só com a túnica. Tomou uma toalha e foi lavar, diz. E ao tirar-se, não diz tirou a roupa, diz entregou o manto. E o manto é aquilo que significa a pessoa. Isto é, no Evangelho de São João que acabámos de escutar, este gesto de Jesus de lavar os pés significa o gesto de entregar por eles a vida. É a mesma palavra que Jesus utiliza para dizer eu entrego por vós a minha vida, diz entregou o manto. E depois retomou e sentou-se à mesa. E é o discurso que se vai seguir de Jesus, longo desta noite, quem puder que o leia, os capítulos 13 a 17 do Evangelho de São João. É um texto para se ler esta noite, porque só nesta noite se entende, porque é um texto de Jesus que já na disponibilidade de dar a vida,
que é isso que ele quer significar com este gesto, eu vou dar a vida por vocês, pelo bem imenso que vos quero, como um serviço para que vocês tenham vida. O que ele vai dar não é simplesmente fazer um serviço, um gesto, não é simplesmente um símbolo, é muito mais. Mas diz, vistes o que eu vos fiz? Vocês chamam-me mestre e senhor, e dizem bem, eu sou mestre. Mas vocês têm de aprender o que é que significa ser mestre. Têm de aprender o que é que significa a importância. Têm de aprender o que é que significa a honra. Jesus vai chamar, agora, a partir o Evangelho começava dizendo isso, tendo amado os seus que sabendo que isto chegar à hora de ser glorificado, e glorificado será o alto da cruz, tendo amado os seus que estavam no mundo, levou até o extremo o seu amor por eles. E durante a ceia, lavou-lhes os pés para lhes significar aquilo que se ia seguir como um gesto da suprema estima, supremo amor e de dom da própria vida, da entrega da sua vida. É isso que é também o segundo gesto de Jesus, que é a Eucaristia. Na ceia pascal, tomava-se o pão no início da refeição e pronunciava-se uma bênção. E a bênção é semelhante à bênção, deitem atenção, no ofertório. Quando se levanta o pão, é essa bênção que Jesus disse: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que tu fizeste nascer da terra para o nosso alimento. Essa foi a bênção que Jesus pronunciou antes de multiplicar o pão, dizendo que não é uma bênção para dizer estás abençoado, é louvar a Deus pelo pão que nos dá. Quando eu louvo a Deus pelo pão que nos dá, eu estou entendendo que Ele é que é o Senhor do pão, Ele é que nos dá o pão, e por isso esse pão é para dar aos outros. Aquilo que Jesus faz agora é levar a multiplicação dos pães agora a um outro nível, porque nós podemos dar pão, mas é um pão que comemos hoje e amanhã precisamos de mais. Ele vem dar-nos o pão, que é aquilo que nos alimenta, é a vida que nos dá, mas só Ele pode dar essa vida que é mais do que simplesmente aquela que sempre precisa alimentar cada dia. E Ele vem nos dar, é essa vida que Ele vem dar. E diz: tomai e comei, este pão para vocês é o meu corpo. Tomai e comei. É pão que identifica com o seu ser humano. Os discípulos não comeram fisicamente Jesus. Comeram, isto é, interiorizaram aquilo que Ele é. Ele foi para eles, tinha sido sempre aquele que lhes deu palavra que mexia com o coração deles. Foi aquele que ia ao encontro deles quando caíam. Foi ao encontro que ia dos doentes porque precisavam de vida. Foi ao encontro daqueles que estavam possuídos por tantas coisas que os despersonalizavam e impediam de serem livres e de serem úteis e de serem gente capaz de viver. Isto foi o que Ele fez a vida inteira. E agora diz: este meu modo de ser homem no meio de vocês, é isso que vocês devem comer. Aquilo que a gente come, pão, é um pão para comer. Isto é aquilo que eu fui para vocês toda a minha vida, como homem, mas não deixando de ser filho de Deus. É isso que vos dou para comer. É o alimento que eu vos dou. Vocês hão de viver disto. Hão de aprender a pensar como eu pensava, a amar como eu amava, a esperar como eu esperava sempre. Hão de ser gente que se compromete na transformação deste mundo como eu fiz. A vez de ser gente de coragem, a vez de ser gente de paciência, a vez de ser gente capaz de verdadeiramente lavar os pés do serviço e do dom da vida. É isso que vocês... A Eucaristia que nós celebramos é algo de muito dinâmico. É algo de constantemente nos compromete. Quando aquele que preside diz: isto é o meu corpo, faz memória daquilo que Jesus fez.
tornando-o presente no meio de nós. Ele faz-se presente. Mas é mais do que isso. Diz com toda a comunidade: este pão que eu como é o corpo do meu Senhor, é a vida do meu Senhor, é o Espírito do meu Senhor. E eu também, significa que eu também vou fazer da minha vida algo de semelhante. Eu vou ser para os outros o mesmo dom que o Senhor foi para comigo, porque Ele alimenta-me e faz-me pensar, sentir, sonhar de um modo novo. Isto é a Eucaristia que nós celebramos. O vinho o vinho significa é o cálice da alegria, é o sinal da alegria, mas é também o sinal vinho, sangue derramado, é também o sinal da morte. É que este dom que Jesus faz é o dom, amou-os até o fim, diz São João, até o dom total da vida. Isso é o que nós celebramos na Eucaristia esta noite. A nossa libertação. Como é que Jesus nos salva? Salva-nos precisamente porque nos deu uma maneira de viver nova, que põe de lado toda a desunião, que põe de lado a luta. Vejam que Jesus ofereceu o pão, que era Ele próprio, a próprio Judas que o ia atraiçoar. Ele podia bastava dizer, dar o nome dele, ajuda aos discípulos, davam cabo dele. Mas ele não é isso. Ele sempre esperou e teve para com Judas um gesto precisamente de afeto máximo. Diz, tomou um bocado de pão, molhou no molho e entregou-lhe. É um gesto, na cultura do tempo, é um gesto de uma predileção especial para um hóspede de honra que se quer deste modo, a quem se quer mostrar o afeto. É isso que Jesus faz até o fundo, até o último dia com estes discípulos. Os discípulos entenderam tudo? Não. No dia seguinte eles ainda estavam cheios. Jesus avisa-os. Pedro, que diz que está disposto a dar a vida por ele, diz, não, Pedro. Tu, ainda esta noite, diz que dás a vida por mim, ainda esta noite, antes do galo cantar, me terás negado 3 vezes. E Pedro diz que não, no dia seguinte. É o que sabemos. E Jesus nunca deixou de estar ao lado dele. Porque é assim o coração de Deus que Ele mostra. É isso que nós experimentamos na Eucaristia. Mas é mais do que isso também. É porque na Eucaristia nós viemos de tantos lados, como os discípulos também. Aquilo que os unia era Jesus. Quando Jesus parece que tinha acabado, que tinha desaparecido, cada um começa a ir para o seu lado. Nós estamos aqui juntos é por causa que Ele nos reúne à volta do seu altar. E vimos tantos lugares diferentes, mas formamos uma família nova, porque o sacrifício da Eucaristia reúne-nos da diversidade que nós somos. É esse o caminho para transformar este mundo, é encontrarmos, mudarmos o nosso coração e a nossa mente à luz da Eucaristia que celebramos. Que este dia nos ajude a entender o coração do Senhor Jesus, mas a entendê-lo de um aspecto prático, mudando a atitude da nossa vida, colocando-nos verdadeiramente ao serviço da grandeza nova que é ajudar este mundo a melhorar, ajudar este mundo e quem precisa a encontrar vias de felicidade, vias de vitalidade, vias de esperança para construir o seu futuro e um futuro que vai para além mesmo daquilo que a gente pode ter. Quando Jesus deu assim a vida, parecia que tudo tinha acabado, afinal estava só tudo a começar. Na Eucaristia é esse mistério que nós sempre celebramos e sempre nos dá força para continuarmos na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, neste mundo cheio de tantas dificuldades, de tanta violência, de sermos gente que constrói um mundo a partir da bondade de ajudar os outros a crescer
e não de colocar-nos sobre os outros e de oprimir-os e destruí-los. Que esta noite de paz, esta noite em que o Senhor se oferece, seja também um contributo para nós e para todos aqueles que vivem na violência da guerra neste momento e aflitos por isso, que seja um contributo para a paz, para a mudança cultural que nós precisamos para vivermos e construirmos também a partir desta terra um mundo novo, um mundo fraterno, um mundo sustentável, mas um mundo que também vai sempre para além daquilo que nós podemos experimentar e podemos construir, que nos há de ser dado pela morte e pela ressurreição do Senhor. Amém.